Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos acompanhando. Nós estamos usando um livro do escritor Napoleão Hill. Ele está tendo uma experiência, né? Que a gente está fazendo agora. Vou fazer um resumão rapidinho de como que é para ele o real motivo do sucesso, com o real motivo do fracasso. E ele passou também por essa condição pessoalmente, né, em que ele teve um momento na vida dele que ele até entrou em depressão, teve pânico, né, de crise do pânico, né, que ele estava tendo medo até de sair de casa porque ele foi ameaçado, né, que ele fez parceria com o Sr. Mellet. Então o Sr. Mellet era um escritor, e nisso ele escreveu sobre algumas pessoas da máfia, né, e não, ele foi assassinado, o Sr. Mellet, e Napoleão foi assim confundido de ser parceiro, de ficar junto, de fechar junto lá com o Sr. Mellet. Então ele teve que fugir, né, desenvolveu a crise do pânico. Mesmo após ele ser preso, os assassinos, né, que estavam atrás dele, ele não teve confiança de sair, né? Então ele desenvolveu a crise do pânico, não teve mais atitude de fazer mais nada. O outro eu do senhor, que o Sr. Carnegie disse, que ajudou a ele, né, a voltar à razão pessoal dele, sempre com motivação, palavras motivadoras, que a gente sempre precisa ter, né, para nossa vida, para nos ajudar. Então esse outro eu tomou conta da vida dele e levou ele para um status, uma vida que ele não estava acostumado, até mesmo de ser tratado nem pelos próprios familiares, né? Ele estava se considerando um peso morto já, né, em relação ao que estava acontecendo. Então eles intitulou o outro eu saiu muito bem, e ele agora pediu um dinheiro, né, a uma conhecida, um amigo, colocando no nosso lugar, né, supostamente ajudou, sem ganância, né, e ele foi para Filadélfia para escrever um livro, tá, atrás dos sonhos dele, e realmente escrever sobre o que ele passou, tá. E chegando lá, ele pediu outro eu tomando conta da vida dele, que teve uma vida bem diferente, bem tranquila, melhor hotel, melhor suíte, tudo com o controle do outro eu, tá. Paramos no último tópico, que ele fala meu outro eu sai bem, e que a gente ficou pra gente olhar agora é o título Fracasso, uma bênção disfarçada. Começando a leitura aqui, fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo. Não importa quão difícil o problema pareça ser, também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e para cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício. Entendam o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabochada de todo sucesso, mas sim a semente pela qual a flor germinará e crescerá para essas regras de exceção. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre a estranha força que me reduziu à pobreza e à situação de necessidade e medo, e então fez nascer uma fé dentro de mim, por meio da qual tive o privilégio de ajudar milhares de dezenas de pessoas que se achavam descendo a ladeira, mas sei que tal força entrou em minha vida com uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Então, no momento em que eles se encontravam,
né? Esse outro eu, que o Senhor Caneste tinha dito a ele, chegou para ele e falou. Ele realmente ele confiou, né? Ele teve fé que ele ia sair daquela condição, tudo. E agora, nesse momento aqui da leitura, ele está querendo, ele vai passar para as pessoas o que ele passou. Entendeu? Que não é impossível que você saia, se fique agarrado no buraco. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir. O único ponto você tem que ir é para cima. Então, tudo é como ondas sonoras, como ondas do mar, tem altos e baixos. A nossa vida é assim, entendeu? Durante um quarto do século em que me dediquei à pesquisa das causas do sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes mesmo de alcançar o objetivo. De Cristo até Edison, que seria Thomas Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso poderia justificar a conclusão de que a inteligência infinita de um plano ou uma lei pela qual faz com que os homens se deparam com muitos obstáculos antes de dar o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Então, o que ele quer dizer aqui é muitas partes que eu falo com vocês nesse livro, ela vai valer para nós também, tá? Então, às vezes a gente tenta e o nosso objetivo, a nossa vitória está um passo e a gente desiste porque vê que o outro conseguiu algumas coisinhas lá, entendeu? Então a gente não pode, a gente tem que ter objetivo e foco para ter mais, não se desistir nos primeiros obstáculos, tá? Ele falou de Cristo porque sempre tinha um Jesus tinha um objetivo, Jesus tem palavras motivadoras, tá? E tem umas chargezinhas, umas desenhos no Google aí em questão de objetivo, alcançar o objetivo. Muitos de vocês já viram. Quando o homem, um garimpeiro, cavando vários tempo, achando uma pedra preciosa, um ouro, uma coisa assim, uma jazida, e ele achou, e assim, ele começou a cavar, e depois dele começou outra pessoa do lado dele. E ele se incomodou com a pessoa do lado dele. A pessoa foi achando pepitas de ouro, né? E ele não achava nada. Ele desistiu de cavar aquele buraco, que estava mais tempo, né? E foi cavar perto do rapaz, onde ele achava também pepitas de ouro. Só que a gente vai analisar o primeiro buraco que ele fez, a menos de 1 metro, a meio metro do chão, tinha uma jazida grande de ouro, que seria todo dele. Então ele perdeu porque ele foi olhar os outros, tá? Foque no seu objetivo. Cada um tem o seu objetivo. Eu tenho o meu, você tem o meu, ela tem o dela, entendeu? Cada um faz de uma forma diferente. A gente não pode seguir da forma que ele faz, entendeu? Mesma coisa é a forma de palestrar. Eu palestro de um jeito. Outra pessoa fala a mesma coisa que eu, o mesmo conteúdo, só que palestra de de forma diferente. Então a gente não pode focar no que você quer, no que você pretende, entendeu? E lá você vai conseguir ter o seu objetivo final, que é o sucesso, a sua vitória. Tá bom? Continuando aqui a leitura, eu não desejaria sujeitar-me novamente à experiência pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal de 1923. E também naquela noite, quando eu caminhei em volta na escola West, Virgínia, eu lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Isso ele está comentando aí, aquele momento em que ele estava
quase entrando na loucura mesmo, na insanidade. E ele caminhou em volta de uma igreja e falando que ele tinha que sair daquela condição, que ele tem como, que ele vai conseguir. Ele mesmo falando palavras motivadoras para ele mesmo. Então a gente precisa nos motivar, entendeu? Nós precisamos nos motivar, falar palavras que vão nos enaltecer, vão nos dar coragem de seguir em frente, entendeu? Na Bíblia está escrito assim: ame aos outros como a ti mesmo, entendeu? Então é muito importante a gente ter a humildade, a parceragem, de ajudar os outros também, porque a vida é assim, se você fizer algo com os outros de ruim, uma hora ou outra vai vir pra você de novo, volta para você, alguma coisa vai acontecer com você, né? Com ferro, com ferro será ferido. Quando o soldado de Jesus Cristo, o Pedro, arrancou a coreia do soldado, no ferro você faz, do ferro você será ferido. Então a Bíblia é palavra de lá muito verídica, né, de a atualidade, que a gente precisa de sempre ter essa ideia de que a gente precisa plantar o bem para colher o bem. Se você faz o bem, você vai com certeza colher o bem. Bom? Então, assim, o que ele passou foi muito importante o que ele aprendeu. Então, hoje ele tem, onde nós estamos aqui, ele já voltou da palestras, ele já voltou teve um reconhecimento, né, do senhor lá que investiu nele na gráfica, mas ele não gostaria de voltar para a condição que ele está, porque foi uma coisa muito complicada. A gente gosta da experiência, agora do que passou é muito complicado. O segundo título aqui: a fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas eu sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempo de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica, que começou em 1929, trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição, sinalizada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. Trazendo para o nosso dia a dia, nosso dia de hoje é o Covid, né? Que o pior que você forçado a trabalhar é você ser forçado a não trabalhar, né? Como todos que estão nesse vídeo aqui, que já me acompanham até agora. Eu sou instrutor da autoescola, né? Eu trabalho com várias pessoas, tal. E agora nós não podemos mais, como muitas pessoas agora, trabalhar. Tá? Nós estamos em lockdown, pararam tudo, os ônibus também estão parados, até dia 4. Tá? Então, segunda-feira, possivelmente já o governador falar algumas coisinhas para restringir alguma coisa e liberar outras coisas para a gente voltar a trabalhar. Mas muita gente hoje não está tendo condição de se manter, estão tendo uma alimentação muito precária, entendeu? Então assim, fala muito, é 1923, mas fala muito no dia de hoje, entendeu? As pessoas não podem, a não ser que seja da área da saúde, tá? Fora isso, ninguém pode trabalhar, tá? E necessidades essenciais, que são farmácia postos de combustível, supermercados, coisas assim. Mas fora isso, funcionários normais não podem trabalhar, né? Não é assim de que seria um padrão de tipo autoescola, esses outros serviços de logística, assim, né? Tudo
não podem trabalhar, tá? Então, isso é complicado, porque muitas pessoas estão perdendo a renda. Estão perdendo a renda, estão tendo muita dificuldade, tá? Tem pessoas aí que estão passando muita necessidade, dependendo muito de doações, né, de pessoas que realmente consigam mesmo, porque tá bem complicado. Mas a gente precisa sempre ter um foco, a gente ter o que eu ia falar, aquele outro eu, um escape, né? Uma outra fonte de renda, onde houve muita abertura de empresas, né? MEI, né? As pessoas começam a criar um negócio e conseguir, às vezes pessoas tinham um projeto de ter um negócio próprio, mas não tinham que saber como. Nessa pandemia, teve muitas pessoas que não iam embora, receberam tempo de casa e tudo, conseguiram realizar, dar os primeiros passos, ter essa coragem de fazer. O medo não atrapalha muito, muito nesse caso. Então, não é possível que isso aconteça nada com medo. Entendeu? De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição se analisar à luz das mudanças que trouxe para a mente de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro que cada experiência que altera o hábito dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão em Oeste de Virgínia foi, sem sombra de dúvida, a mais severa das punições da minha vida, pois a experiência trouxe bênção na forma de conhecimento de que eu precisava e de que, certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Esses dois resultados, sofrimento e conhecimento de sofrimento, ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos? Por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei que, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquela do passado, porque agora eu tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, vem tendo esse acesso ao tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada de medo estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se depararam com dificuldades que pareceram insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas. Se estiver disposto a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas, porventura esteja passando por dificuldades maiores que porventura. Então, o que eu falei agora, às vezes a gente tá passando por uma necessidade, só que existem pessoas que estão passando por uma idade maior que a gente. Então, cada pessoa da sua região tem uma pessoa que se sente muito bem em ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Isso é que faz muito o negócio. Porque a gente, às vezes, o pessoal reclama que não tem, só comendo ovo, que não sei o que lá. Tem gente que não tem nem isso para comer. Tá? Eu vi uma reportagem, uma senhora que falou que comeu pão com feijão. Entendeu? Então temos sempre que dar graças a Deus porque a gente está na condição que nós estamos e não estamos sofrendo tanto quanto as pessoas que estão aí até nas ruas, tá? Porque não tem ninguém para doar mais nada para eles, não tem esmola, não tem nada e as pessoas estão aí. Entendeu? Então, um outro título aqui é O Valor de Dar Antes de Tentar Conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldades ocorra sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de alguma outra forma. É o que eu falei. A gente ajuda a pessoa.
Então, aí, isso é da vida. Se a gente faz o mal, tem vários ditados populares que falam: quem planta vento, colhe tempestade. Uma hora da outra, sua mãe fala com você assim: ah, não corre pra cima, não, que cai na testa. Entendeu? Porque não corre no pau, passa você como. Nossa, vai precisar dele de novo. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui, talvez, eu vou fazer por ela, mas ela é uma pessoa miserável, ela não tem condição de me ajudar. Só que lá na frente, outra pessoa vai poder te ajudar, que vai ter condição, entendeu? Eu sempre procuro ajudar as pessoas com coração, tá? Não vai tipo sendo forçado, não, ok? Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja ou pelo medo. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda que a honra de ser aquele que achou a paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que eu não estava correto, eu preferi estar assim errado e feliz do que estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu tiver de bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever esse livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a forma que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu, essa riqueza. Felizmente, não pode ser chamada de ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela apresenta muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldo bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa forma de riqueza da qual eu falo é mensurável, não somente em termos de paz de espírito. E certo contentamento, mas da mesma forma que como é manifestada naqueles que são aptos da oração. Essa riqueza financeira que ele está falando aqui é uma sentimento gostoso de paz, de espírito e felicidade, de poder estar ajudando os outros, né? Eu fico muito feliz, né, que eu tive uma pessoa, que um de vocês que acompanha meu vídeo, mandou uma mensagem falando que ficou muito feliz, que a mensagem falou um pouquinho com ela, tá? E que ajudou muito a ela. Então, assim, esse é o meu intuito. Eu não estou aqui vendendo nada, não estou aqui cobrando que vocês vejam esse vídeo, nada. Só quero poder compartilhar com vocês algumas informações que tem nesse livro que pode ajudar a vocês a motivar de alguma forma, que vocês não desistam de viver, não desistam por qualquer outro motivo, tá? Continuando aqui a leitura aqui, quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devem ser adquiridos sem planos. O que estou dizendo é que o poder que transforma as pessoas e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais dos planos do que quem está fazendo a oração. Então, esse aqui, quando você faz uma oração, você pede muitas coisas. Deus pede, a gente pede muitas coisas a Deus, várias pessoas pedem, né? Só que Deus sabe de cada uma pessoa que está orando, qual seria o resultado desse pedido se todos os pedidos fossem concebidos. As pessoas se manteriam perto de Deus, as pessoas continuariam sendo humildes, ou eles ficariam rancor,
eles espalhariam rancor, espalhariam avareza, espalhariam o altruísmo, é melhor que qualquer um, né? Então, às vezes, assim, Deus sabe para cada um que dá a bênção, que concede, e então, assim, por hora, nosso dia de hoje, a maior bênção que eu ganho é poder acordar todos os dias, ver meu filho com saúde, eu estar com saúde, meus parentes, meus pais, pronto. Essa é a bênção que eu recebo. O restante, em física, financeiro, é Deus que vai nos ver, né? Se nós somos merecedores, nós podemos, vamos saber lidar com essa bênção, com esse tipo de... Um exemplo, a Mega Sena. A Mega Sena, ela teve um ganhador, 120 e poucos milhões, né? Da virada, então foi no Brasil todo. Não, o ganhador não foi buscar, entendeu? Então, pensa aí, como seria a sua atitude de algumas pessoas com esse tanto de dinheiro? Essa acharia dona do mundo, realmente ela tinha muito dinheiro para comprar muita coisa, mas a saúde e a salvação dela, ela não compra. Então, assim, o dinheiro, ele não deixa ninguém ruim, não deixa ninguém bom, ele apenas potencializa o que você já é. Entendeu? Se você é um cara bom, você vai ter mais margem, mais espaço para fazer caridades, para fazer doações, né? Se eu fosse um cara hoje de muita posição financeira, eu estaria ajudando muita gente aqui em volta da minha cidade, que estão passando necessidade, muita necessidade, entendeu? E eu creio que eu faria isso, né? Meu coração não tem isso, não tenho... Todo mundo que me conhece sabe que eu sou humilde de coração, eu trato todo mundo bem, até um cachorro eu trato muito bem. Eu acho que eu faria assim, isso aí. Mas será que realmente é isso que Deus acha? Deus conhece o nosso futuro, o nosso ser? Então aí fica essa pergunta para nós, né? Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando, em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor adapta a realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com a oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano. Um plano que é adequado e adaptado para atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau, pelo medo. A oração, ela é muito importante, tá? Porque ela não pode conter o medo, que o medo ele é falta de fé, tá? Na Bíblia, Jesus estava no mar, né? E ele chamou Pedro para ir em direção a ele. Pedro saiu e andou na água, nas águas, e no meio do caminho ele teve medo. Ele perdeu a fé em Jesus. E ele afundou. Então, temos objetivo, temos alguma pretensão. Entregamos na mão de Deus. Peça a Deus que olhe por você, e Ele vai saber certinho como conceder essa bênção a você, entendeu? E do jeito que for, que Ele achar melhor para você. É um plano de Deus, é um plano em que Deus vai estar decidindo se fará bem ou não para você, porque o resultado talvez para você seria bom ou não. Você não vai querer um resultado que seja ruim, né? Então, somente a oração é confiar. Confiar é você ter a fé. Entendeu? Por hoje é só, a gente vamos ficar por aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Estamos na página 26, tá?
que começa no título Um Novo Meio de Orar, tá? Da página 26, que a gente começa no próximo vídeo a falar sobre ele, tá bom? Então, quem ainda se você achou esse conteúdo interessante, até agora nós estamos vendo um vídeo, né? Quem não viu, vai assistir os vídeos anteriores. Compartilhe esse vídeo com amigos no WhatsApp, no Facebook, passam para eles, entendeu? Eles podem receber essa ajuda, né, de formação de alguma forma e ajudar a eles, tá bom? Então me ajuda a fazer o bem a mais pessoas, fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Desde agradeço a cada um de vocês, tá bom? Por estar como falando pra gente estar aqui estudando esse livro junto, tá bom? Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.